Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa, nosso primeiro programa do projeto Quem Precisa de Cultura. Vamos dar início novamente a essa dinâmica de fazer arte também. Nosso primeiro episódio, com o título Explorando a Cultura Local. Eu sou Yasmin Oliveira, sou uma mulher branca de cabelo e olhos castanho. Estou usando uma blusa amarela com a temática do nosso projeto. E aqui ao meu lado, do meu lado esquerdo, eu tenho a minha parceira, minha companheira de trabalho artístico, Joriana Pontes. Olá, eu sou Joriana Pontes, artista da cidade, aqui da Cia Bagana de Teatro. É um prazer estar com este projeto em forma de podcast, né? E também de vídeo, para brilhantar a cidade de Mossoró e região e o Brasil também, né? Porque a gente tem isso, a gente tem essa visibilidade, essa potência no audiovisual. Então, pessoal, eu sou, como eu já falei, Joriana Pontes, eu estou com a camisa amarela, eu tenho olhos verdes, a minha cor da pele é branca, estou utilizando um óculos de grau, meu cabelo é castanho no ombro. E vamos começar agora dizendo que este projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, operacionalizado pela Prefeitura Municipal de Mossoró através da Secretaria Municipal de Cultura. Gente, esse projeto ele teve início durante a pandemia. No início da pandemia, nós nos sentimos instigados a levar essa questão para outros artistas, para virar debate mesmo entre nós, sobre quem precisa de cultura. Foi a nossa forma de começar novamente, de achar meios de fazer arte através do audiovisual, que dentro dos nossos isolamentos era o que a gente estava conseguindo produzir e fazer e conversar e resistir através da arte. E aí, como foi um divisor de águas, assim, de conteúdos, de informação e de formatos para a gente, pelo menos na Cia Bagana de Teatro, nós trouxemos agora no formato de podcast para receber convidados e continuar nesse debate, porque quem precisa de cultura, né? E aí, todos nós precisamos de cultura, mas também a gente vai perguntar aos nossos convidados já já e quem precisa de cultura, porque nossos convidados são pessoas incríveis, são pessoas históricas aqui na cidade de Mossoró, são artistas que para nós nos emociona muito porque são nossas referências, tá? Temos aqui nos nossos estúdios a atriz Tony Silva, e o nosso contador de história, poeta, escritor Marcos Vinícius. E a nossa primeira pergunta desse podcast, Quem Precisa de Cultura, vai para ela, a Tony Silva, nossa atriz, a nossa mestra. Então, Tony, a gente quer que você se apresente e que você também narre um pouco da sua trajetória na arte, na nossa cultura, e o que foi que essa trajetória, o que na sua trajetória aconteceu para que hoje você fosse essa mulher com essa É identidade. complicado, tem vendo devagar que o santo é de barro, tá? Olha, com essa identidade cultural tão potente, tão forte para nós. Então é isso. Ei, eu sou Tony Silva, sou uma mulher negra, né? De pele preta. Tô usando óculos escuro porque tô com baixa visão. Tô de turbante, usando as minhas guias, meus colares, e estou de branco. E sou atriz dessa cidade por um acaso, por um empurrão, contra tudo que é normal para uma sociedade machista. Eu sou Tony, não sou a perfeição, mas quero ser. Menina, Não é não? viu? Mas, Tony, narre um pouquinho sobre essa trajetória, sobre essa potência que é você. E aí Minha também. filha, é você que fala que eu sou potente. Eu sempre estou sempre em alguma coisa, iniciando alguma coisa de outra, de alguém. Mas essa minha trajetória começou em 1980, né? 1880 eu fazia técnicas agrícolas na Exam, que era uma parceria do Eliseu Viana com a Exam. E eu conheci um mestre lá, o meu primeiro mestre, que se chama Écio Cândido e Crispiniano Neto. E a Écio me disse um dia, Tony, porque eu não era flor que se cheirasse, continuo não sendo.
Tony, eu vou escrever uma peça e você vai participar. Eu disse, escreva, qualquer coisa dá certo. Acabou. Ele escreveu, me convidou, eu me apaixonei pelo texto, que é Circo Alegria do Povo. Contava a história dos circos que ia se acabando, os pequenos, as cirandeiras, os mestres de boi de rei. Ele ia contando as histórias de extinção desses folguedos populares. E eu fui. Ensaiei, naquela época, a gente passava um ano para memorizar um texto de 30 páginas. E quando foi dia 3 de novembro de 1981, foi a estreia, que era no Epílogo de Campos, lá no Vantan Rosado, que hoje é Depósito. Era o nosso teatrinho que a gente tinha. Hoje ele é Depósito. E eu na coxia, a plateia nessa época, os universitários participavam, iam ver recitais, iam ver espetáculo, participava, cantava, fazia show de 1º de maio. Hoje não faz não, viu? E eu fiquei com medo, né? Foi o único dia que eu tive medo das coisas. Eu com a plateia gritando e eu com medo atrás da coxia. E a Écio viu isso e disse, Tony, entre. Eu disse, não vou entrar não. Vai. Vou nada. Vai sim. Ele deu um empurrãozinho, me pegou e eu entrei em cena. E nunca mais eu saí. Foi uma coisa que ele me... A arte me arrebatou, sabe? Me ganhou, me abraçou de uma forma tal que eu nunca tinha visto. Eu só ouvia falar em Mamulengo, em João Redondo, mas eu nunca tinha visto nada. Eu era atleta, eu corria 100 metros, eu pulava a distância, a altura. Eu nunca tive o tempo da arte dentro de mim. E ela me chegou assim, bem bacana, como em qualquer movimento que eu faço hoje no teatro. Ela me abraça. Gratidão a ela, né? Gratidão. Gratidão a você, Tony, que fala, que é emocionante. Eu passaria o dia todinho ouvindo seus causos, suas histórias, suas vivências, porque é rica. E toda a história, quando o Tony vem contando pra gente, sempre vem carregado do histórico da cidade, né? Dos espaços, dos grupos, dos coletivos. Aí, Marquinhos, seja muito bem-vindo, certo? É um prazer imenso estar com você aqui, porque você é uma pessoa de tanto conteúdo também, de tanta informação, de tanto conhecimento do passado e do presente, que está sempre se atualizando e buscando. Conta um pouquinho pra gente, se apresente e fale pra gente como é que atravessou na sua vida toda essa trajetória que perpassa a literatura, a contação de história, a cultura popular, banha toda a sua trajetória, né? Fale pra gente. Meu senhor, minhas senhoras, venham, vejam e atestem, sou João Ninguém da Silva, o conhecido Caba da Peste. Sou de lá e venho cá com algumas bugigangas, compro, troco, faço negócio, sou pior do que cigana. O que quero vos contar é um caos engraçado que faz homem vestir saia e mulher calçar sapato. Sou boca do inferno, armento, mas não invento. Corro, corro, subo serra, sou mais ágil que o vento. Sou boca do inferno, armento, mas não invento. Corro, corro, subo serra, sou mais ágil que o vento. Bom dia, gente. Costumo dizer que eu sou João Ninguém da Silva. Por que João Ninguém da Silva? Porque eu sou aquela pessoa metida que está em qualquer canto, em qualquer calçada, em qualquer esquina, em qualquer quintal, em qualquer muro, em qualquer cozinha, atrás de uma xícara de café, de um copo de água ou de saber alguma coisa sobre algo ou sobre alguém. Eu sou Marcos Vinícius, eu tenho estatura baixa, meu cabelo está bem curto, cortado, estou sem barba, eu sou um homem gay, eu estou com uma camisa lilás clarinha, eu uso óculos e vez por outra também tenho problemas de gagueira na voz, viu gente? Imagine só.
Por que eu gosto de falar que tenho gagueira? Porque foi através da gagueira que eu conheci a arte. A arte, para mim, se fez presente nos anos 80, lá nas Barrocas, na periferia, no Centro Social Inácio Vale. Foi lá que eu tive contato, primeiramente, com a minha primeira paixão, que foi o mundo junino, que foi a quadrilha, que foram as quadrilhas e as prendas e toda a tradição junina do milho, da pamonha, da canjica, do desfile, das rainhas, da comédia do casamento, do padre, da viúva, enfim, esse mundo todo, ele me cativou de uma forma que foi lá, que eu comecei a experimentar, primeiramente, esse mundo junino que fez toda a minha trajetória. Foi lá também que eu descobri o teatro. Nos anos 80, nos grupos de jovens, nas pastorais de juventude, a gente formando, montando os clássicos. Não era o Circo Alegria do Povo, Tony, mas era aquelas histórias que fazia com que a gente mergulhasse no imaginário da gente, não é? Que é colocado pelo patriarcado, que é colocado muitas vezes pela cultura cor local, dos contos de fada. E foi através dos contos de fada que nós descobrimos o teatro, descobrimos a arte da representação. E foi no terreiro da minha avó, no quintal da minha avó, no terraço da casa da minha avó materna, que eu descobri o prazer, o sabor e o gosto de ser um contador de história. Eu sentia na pele quando minha mãe ia trabalhar e minha avó ficava com a gente. Minha mãe muito nova, casou com 15 anos de idade, meu pai com 16, brincava de gangorra todo ano, subia, descia, enchia o bucho e tinha um bacurinho, né? Para que a vida pudesse criar. E quem criava era a minha avó. Então, quando tudo estava terminado, depois do almoço, ela reunia a gente todos no terraço da casa dela e ia dizer, no meu tempo. No meu tempo não existia água encanada, não, existia roladeira. E eu me lembro muito bem a gente descendo da casa grande, aquele terreno terrível, até chegar na beira do rio para buscar água. E lá no rio, a gente lavava todos os panos nossos com pedra-sabão. Botava para coarar e depois, mais tarde, a gente ia apanhar tudo aquilo para engomar. Você pensa que o quê? Que era um ferro elétrico? Era não, era um ferro a brasa. Então essas coisas foram mexendo com o meu imaginário. Foi trazendo para mim essa magia, essa coisa gostosa, essa delicadeza de poder solver no olhar da minha avó, na candura da sua voz e despertar dentro de mim esse tesão que desarruma, chamado arte. Foi também nas Barrocas que eu conheci um homem chamado Carlitos. E Carlito tinha um urso. Meu Deus, como o urso me encantava, como eu esperava o ano inteiro chegar ao carnaval para sair no urso de Carlitos, ou para ficar observando a escola de samba Unidos de São José. E que vontade, que tesão, que prazer dava a gente ficar ali naqueles ensaios por trás de toda aquela bateria. E também no forró de João Urives, né, que existia lá nas Barrocas, foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com o João Redondo. Quando aquele homem chegou com aquela maleta, com aquela empanada, que botou aquele pano. Eu já tinha tido contato na minha escola primária. A gente brincava com os fantoches. Mas o João Redondo de verdade, os mamulengos de verdade, aquele encantamento de cultura, eu vi pela primeira vez no forró de João Eurives, quando o homem montou a empanada e com as suas mãos, um homem só fazia mais de 10 personagens. E eu fiquei encantado com aquilo tudo. E aquilo tudo fez com que eu, na terceira série primária, eu fosse reprovado. E imagine só, minha mãe era aluna do curso de letras da UERN. Ela foi e disse, foi reprovado, não tem nenhum problema. Vai ficar um ano sem assistir sessão da tarde, que era o maior castigo da gente, e vai fazer 5 cópias. Eita. Agora imagine as cópias. Os livros de língua portuguesa que traziam os textos de Câmara Cascudo,
de Graciliano Ramos, de Monteiro Lobato, textos enormes, que eu começava a fazer e depois eu comecei a discordar. Dizia, não, isso está errado, não, Emília, não pode fazer isso, não. Como é que pode? Olhar os lírios dos campos. Não. Aí eu comecei a inventar, a refazer a história contando da minha forma. Aí foi aí que minha mãe começou a perceber que eu tinha uma predisposição, que eu tinha algo chamado de criatividade. Eu criava, eu inventava. E isso eu levei para a escola. E isso eu levei para a catequese, que de muito cedo eu comecei a ser catequista. Eu comecei então a contar as histórias bíblicas. E a partir daí nasceu o João Ninguém da Silva, esse contador de história. Menino, é história, viu? E com essa sua fala todinha, carregada de vários momentos, mostra pra gente muita cultura. Porque a cultura não é só o teatro, a dança, a música, a cultura popular. A cultura é a nossa história, né? É a nossa certeza. vivência. Quando você fala de passar roupa com ferro de carvão, de lavar roupa na beira do rio, é cultural, né? Fez parte da nossa história, da nossa O trajetória. seu andar é cultural, o seu olhar as coisas é cultural. É seu, o ser humano, todos nós, ser vivo e pensante, precisamos de cultura. Porque aqueles que não falam, mas pensam, necessitam viver da cultura. Certeza, Tony. Você, com toda a sua trajetória, com tudo que você já viu aqui de Mossoró, como é que você vê esse... É quase um balanço, assim, do que você vivenciou de cultura e de arte aqui em Mossoró e o que a gente encontra hoje da cultura popular, das histórias, das raízes. Como é que tá para você que viveu nos anos 80? Eu vou discordar um pouco aqui do poeta aqui, do mestre, porque eu acho que está se acabando. Por quê? A tecnologia e o avanço, ele precisa da base para poder se sustentar. Você não pode andar sem o pé. Você tem que ter o pé para fazer a base para você ficar de pé. É a mesma coisa. Quando você pegando um pouco da teoria das escolas de samba, por exemplo, hoje não tem quem dê continuidade. Porque não houve uma coisa basilar. Os mestres de escola de samba estão morrendo, estão ficando sem nada. Está criando outro tipo de carnaval que não é o carnaval que a gente gosta. É o carnaval de trio. Carnaval que a gente gosta é aquele que a gente tem um molejo do tambor, que tem a sanfona, que tem o tambor de lata ou o tambor de papel de cimento. O carnaval de tradição. Tradicional. Essa tradição ela não pode morrer. Ela é a base para se dar sustentação. Na cidade de Mossoró, nós tínhamos, quase todos os bairros de Mossoró tinha quadrilha matuta. Foi inventada a quadrilha, como é que chama? Estilizada. Estilizada. Ela foi acabando a matuta. Se tornou uma coisa riquíssima que não tem a base. Ela hoje tem um puxador. Não é um marcador, ele tem um puxador. Né? É como o urso, né? Que Mossoró é a única cidade que tem essa manifestação cultural no mundo. Urso. Como urso. Depois que inventaram os concursos e não sei o quê, acabou-se. Não dá uma sustentação de continuidade. Vai acabando. As pessoas já... Porque brincavam com isso. Eu me lembro que quando Chapita saía com o boi dele na rua, em 1920, que eu não tenho idade mais para isso, de pensar, ele levava sanfona, violão, tambor, um boi, uma boneca, fora o que ia aparecendo, né? Hoje não.
Para você ouvir um urso, na época do carnaval aqui, você tem que rezar uma prece muito forte. Por isso que na fala de Tony eu vejo duas coisas. Eu acho que o que acaba, na verdade, é algo chamado de políticas. As políticas culturais, as políticas públicas culturais, elas se acabam, ou elas se transformam, ou elas começam a existir de uma forma que não contempla a todos e a todos. Que, por exemplo, quando eu era criança, lá nas Barrocas, nos anos 80, eu não ouvia falar em políticas culturais. Eu ouvia falar das manifestações que as pessoas faziam da forma como ela queria, da forma como ela bem fazia. E os mestres, eles surgiam, eles aconteciam. Ninguém criava mestre. Ninguém criou mestre de urso, ninguém criou mestre de bateria, de escola de samba, no que diz respeito aí para uma escola de arte e fazer nesta arte este ser para construir na sua periferia aquela escola. As pessoas surgiam, emergiam, tá certo? Pelas suas necessidades. Eu me fiz brincante de quadrilha, e aí eu concordo com você numa parte e vou dizer uma outra que eu não concordo. Por exemplo, quando eu comecei a fazer quadrilha, eu amava, eu adorava, porque em Mossoró nós tínhamos, eu acho que mais de 100 grupos de quadrilha. E aí nós lançávamos a quadrilha da gente no dia 31 de maio. E nós brincávamos até o início de agosto. Parava e voltava no folclore. Nós brincávamos 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes por noite, porque existia vários arraiais tradicionais em Mossoró. Quem acabou as quadrilhas tradicionais não foi a quadrilha estilizada. Quem acabou os arraiais de Mossoró foi, com todo respeito, uma política chamada de Mossoró Cidade Junina. Porque a Mossoró Cidade Junina, o que ela fez? Ela centralizou. Ao invés da cultura ir até o povo, fez com que o povo fosse até a cultura. Aí fez uma cultura de evento, aí fez uma política de turismo para o turista, para o povo de fora, e esqueceu de arrumar a casa. Então Esqueceu da raiz, da base, né, Tony? os bairros começaram o quê? A se cansar. Os bairros começaram a não mais ter vontade, porque ninguém mais ia para os arraiais que não tinha mais apoio, ninguém mais conseguia uma Sanfona. gambiarra, ninguém conseguia mais um piche, ninguém conseguia mais um enfeite de bandeirinha, ninguém mais conseguia. Aí por que que não conseguia? Porque, infelizmente, quando se privatizou as coisas, a energia não podia mais ser puxada de casa, não. Tinha que ser comprada na empresa para a gente fazer o arraial de rua. Às vezes a gente não tinha o dinheiro, porque a pescaria que a gente fazia não dava para, infelizmente, entende? Comprar a energia. Então, as políticas, elas começam a fazer com que as coisas comecem a se desmembrar desta forma. A quadrilha estilizada, ela surgiu no início dos anos 90, final dos anos 80, lá em Pernambuco, como possibilidade de quê? De você reavivar, reacender uma chama que havia sido apagada, que era a chama junina. Se você for a Pernambuco hoje em dia, você vê que a quadrilha estilizada, ela não fez com que a quadrilha tradicional parasse de existir. Se você for ao Ceará hoje em dia, você percebe que no Ceará a quadrilha ela existe, é uma confederação de quadrilhas hoje em dia. É a festa mais esperada do Ceará, de Fortaleza e região metropolitana. Por quê? Porque existe uma política de acolhimento, uma política que não faz com que o grupo se torne caro ou acabe com os outros, ao contrário, mas que todos possam existir dentro do espaço junino. Aí você faz uma festa como Mossoró Cidade Junina, bota uma arena, com todo respeito. Eu não tenho nada contra a Deodete Dias, ela foi também minha professora lá no SESI, mas aí você faz uma arena, tem Dona Marlene, da Zé Matuto, tem Dona Sebastiana, lá do Rebentão, tem Núbia, lá da Estrada da Raiz, tem Tia Tetê. Tia Tetê fez mais de 20 anos, o tradicional arraiar aqui da Abolição 3. Hoje em dia ela está em casa, ninguém visita. Ninguém sabe quem é Tia Tetê. Aí na arena bota a Arena de Odete Dias. Ela tem algo a ver com a dança popular, de um modo geral.
Mas por que não botar o nome de uma quadrilheira? Por que não botar o nome de uma mulher, entende, que se fez dentro da tradição junina numa homenagem? Liana Duarte, hoje em dia, tantas outras pessoas, mulheres, a cestinha de flores, entende? Então, assim, para mim o que muda são as políticas. E essas políticas, às vezes, não contempla os grupos da forma que deveria se contemplar. Aí a coisa começa a se desfazer. As escolas de samba, elas Marquito, existem. Tá, vamos segurar aí, né, porque eu acho que a gente vai aprofundar nesse tema, porque são as contradições do país de Mossoró, né, a gente passou também por isso muito em relação ao prédio que hoje é o Teatro Dizuí Rosado, o próprio nome Dizuí Rosado, né, e da a Praça Cícero Dias, que é um artista, enfim, que para nós nos representa muito mais do que o próprio Dizuí Rosado. O Caiçara, hoje cai, amanhã Sara. Mossoró teve muitos movimentos. É sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre essa cultura popular, sobre essa tradição. O que é essa cultura popular? O que foi, né? Qual foi o legado que essa cultura popular de tradição, enfim, nos deixou? E como está a cultura nos dias atuais? E aí essa pergunta pode versar entre Marcos Vinícius e Tony, enfim, na ordem de quem se emocionar primeiro para falar. Não, para mim, assim, o melhor movimento de Mossoró, não sei se o Tony concorda, mas o melhor momento de Mossoró foi nos anos 80 para os anos 90, um movimento chamado de FOCUM, Fórum Sociocultural da cidade de Mossoró. A maior efervescência cultural de Mossoró foi o FOCUM. Por que foi o FOCUM? Porque ele começou do nada, ele começou do desejo e da vontade de um homem chamado Ricardo Rogério, em se movimentar a cidade de Mossoró, através de o quê? Das escolas. Vamos trazer as escolas, e as escolas precisam conhecer o que Mossoró produz. O que Mossoró produz? Artistas. Eu me emociono, como eu falo, Ricardo Rogério, porque para mim é a maior referência, que não é lembrado em nada em Mossoró, em nenhum mecanismo cultural de Mossoró. Mas foi ele quem fez com que aquela praça Antônio Gomes, o primeiro educador de Mossoró, né? Praça Antônio Gomes, que quase ninguém conhece, Praça do Museu, Praça Antônio Gomes. Na Praça Antônio Gomes, ele fez com que o FOCUM acontecesse. E eram vários dias de festa, eram vários dias que a gente poderia conhecer, que aqui tinha pastorio, que aqui tinha mamulengo, que aqui tinha artistas, que aqui tinha dança, que aqui tinha música, que aqui tinha literatura, que aqui tinha muitas coisas. Muitas coisas. Era uma vitrine para todos, todas e todos nós, naquela época. A forma é tanto que cresceu de uma forma que outros municípios, outros espaços vinham para cá para mostrar. Foi nesse mesmo período que chegou a capoeira em Mossoró. E a capoeira, né, se transformou e se tornou num movimento muito grande também aqui em Mossoró. E foi palco de várias rodas, foi palco também de se construir, se plantar várias sementes. Até que o FOCUM, ele criou uma dimensão muito grande. Ele saiu daquela ideia que Ricardo Rogério tinha de ser vitrine para uma outra política, que não se sustentou. Depois que ele cresceu, que pegou vários espaços de Mossoró, vários espaços ao mesmo tempo, se alongou demais, ele acabou de quê? Ele acabou não mais existindo. Porque não era mais interessante para quem? Para a política municipal da época. Aí as coisas começam, entende, a se Então, acabar. você disse muito bem, eu não discordo de você, não. É que as bases pega a política de Mossoró, pega o que o povo cria, transforma numa satisfação de saber para eles, para vender, e aquilo que deu como base vai se acabando, vai morrendo, vai se levando da breca.
É assim. Eu vejo, Duíte morreu faz um mês, 2 meses que Duíte morreu. Quem tem alguma coisa sobre Duíte? Ele era o único no mundo que tocava o chocalho e o triângulo ao mesmo tempo. No mundo. E não tem nada sobre esse homem. Certo? Nada sobre Chico Carão. Nada sobre Cláudio. Nada sobre Masquinha. Dedé Pompeia. Cristina dos Pimpões. Só fala porque ela foi a única mulher que botou um bloco nos anos 1900 e cuspe no mundo, aqui em Mossoró. Biluca, a primeira mulher a botar um maracatu na cidade. Vamos... Né? Vai se acabando e vai ficando por isso mesmo. A gente vai passando por isso. Aí vamos servir só de conversa. Hoje a gente fala que 1900 tinha. Por isso que Mossoró é conhecida como a cidade do já teve. Exatamente. Então, assim, na opinião de vocês, o que precisava hoje ter para trazer essas manifestações culturais novamente, ou melhor, uma política, um projeto de política cultural de fomentação ou de revitalizar, Revitalização, né? revitalização, ou vamos dizer assim, de continuidade do que a gente A primeira tem. coisa, Joriana, seria respeito. Respeito tem 8 letras que precisa ser conhecida. Os analfabetos políticos da cidade precisam conhecer que cada letra dessa tem um poder. O respeito a Cristina dos Pimpões, o respeito a Duíte, a Cláudio, a dona Maria da quadrilha. Respeito a nós, artistas. Não é utilizar a gente, não. É respeitar. Concordo com o Tony. Eu acho que também que respeito. Por exemplo, é muito triste saber, e eu acompanho isso de perto, não é de longe, não. O ano inteiro, os carnavalescos de Mossoró passa pregando lantejola, colhendo uma esperança falsa e mentirosa de que nesse ano vai ter carnaval. Nesse ano vai ter carnaval. Nesse ano vai ter carnaval. E não tem carnaval. Quando chega que diz que não, estado de emergência, porra nenhuma. Falta de vontade. Falta de querer. Porque nós temos quantas escolas de samba na cidade de Mossoró? Quantos grupos de urso? Quantos blocos carnavalescos? Nós temos uma linguagem única, que é o maracatu de Adeus Gimar. É uma linguagem única, que você não encontra em lugar nenhum. Você não encontra. Que daqui a pouco, como o Duíte, também vai se acabar. Porque quando ele fechar os olhos, quem vai tomar as rédeas? Quem vai levar adiante? Quem vai levar adiante? Ele vai levar para o túmulo o saber dele. Como Dona Biluca levou, como Cristina levou, como Duíte levou, como Cris vai levar, entende? Como todo mundo. Por quê? Porque quer queira, quer não, o respeito que não existe nas políticas públicas de você poder automaticamente valorizar e fazer com que esses artistas, eles ecoem por aí. Eles tenham eco e elo das suas vozes, não é? É muito triste a gente, de repente, só ficar como se estivesse rezando ou debulhando um rosário. Olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Ou poderia ser isso. Isso, porque quer queira, quer não, eu fico pensando, Yasmin, quantos anos de Secretaria de Cultura? Quantos anos de Fundação de Cultura? E aí eu 90. pergunto, vá atrás desses registros. Vá atrás desses registros. Pergunte quantas rainhas de milho já teve no Mossoró Cidade Junina. Quem são elas?
Quais são os registros que se tem? Isso é histórico, isso é história, isso é cultura, é memória pra gente, tá certo? Quantos troféus? Quem fez os troféus? São artistas, porque qualquer grupo, um grupo de teatro, um grupo de maracatu, um grupo de quadrilha, um grupo carnavalesco, quantos artistas tem por trás? Quem é que se lembra de Paulo Pedrosa? Exatamente. Morreu recentemente. Mas quantos trabalhos Paulo Pedrosa fez, entende? E hoje ele não é lembrado. O registro, Nada. nada. Gente, e trazendo isso para nossa realidade atual, eu sou aluna, né? Hoje eu estou aqui aprendendo e vivenciando assim esse histórico todinho, porque eu ainda peguei assim um resquíciozinho muito leve que eu tenho certeza que não foi metade do que vocês estão contando aqui no meu tempo de escola pública, 2002, 3, 4, que era o meu período de ensino fundamental, onde eu comecei a minha vida artística também dentro da escola com pastoril, que era o professor de educação física que lutava sozinho, botava as alunas e os alunos no carro dele para levar a gente nos espaços para apresentar o pastoril, com a quadrilha de dentro da escola, que a gente ficava ali correndo, lutando junto com o coordenador, junto com a professora de teatro dentro da escola. E hoje, quando eu monto um projeto junto com um grupo, junto com os meus amigos, com os meus parceiros, e a gente vai para dentro de uma escola, os professores são desesperados, perguntando quando é que vocês vêm de novo. Não tem mais, não tem outro não para vir próxima semana, próximo mês. Ai, venham mais. A gente sente falta, os alunos gostam, os alunos querem. E aí a gente vê o quanto isso foi se acabando, foi passando e está passando, e o quanto a gente precisa não só enxergar que está passando, né? A gente estava conversando sobre isso antes de iniciar o podcast, o quanto a gente precisa mostrar como que a gente pode fazer para manter. Com certeza. É porque é assim, Yasmin, olha, eu fico pensando. Tony falou que era atleta. Eu Não era. Tony? Lá no ponto. Pois é, gente, Conjuga o verbo. aí eu fico pensando assim, o professor de matemática, ele ensina educação física? Não, Por que que todo mundo ensina arte? Não sei. Você tá entendendo Eu o valor, sei. às vezes, sabe o valor Eu que se sei. dá? eu Sabe o sei. valor que se dá? Eu sou professor de língua portuguesa, eu não ensino educação física. Você tá entendendo? Eu sou formado, eu tenho formação para ensinar artes, porque a minha faculdade é fala, faculdade de letras e artes, e a minha vivência, e o meu querer e o meu tesão. Só que, muitas vezes, para completar a carga horária de arte, quem é que vai ensinar? Qualquer pessoa que estiver encostada, ou quem chegar na escola. Aí eu tenho um grito que nunca é escutado, não sei por quê. Por exemplo, Pode eu gritar. adoro o professor de educação física que ele dá 12 aulas em sala de aula e 8 aulas ele tem para a prática. Por que que o professor de arte não pode ser dessa forma? Ele dá 12 aulas em sala de aula, ele tem 8 aulas para formar grupos. Sabe por quê? Porque as escolas públicas hoje em dia elas são ricas de material no que diz respeito a material cênico ainda herdado do programa Mais Educação e Mais Cultura. De figurino a instrumentos. Sabe o que está acontecendo? Somos instrumentos, somos figurinos, criamorfos figurinos. Os instrumentos, muitas vezes, eles ficam desafinados, desalinhados. Eles ficam... É o sucateamento mesmo, né? Isso. Então acaba, de repente, o quê? Se evaporando por aí. E os meninos? Eles poderiam estar experimentando. Eu achei muito interessante você lembrar aí o ano de 2002, 2003, porque eu lembro que no início dos anos 2000, nós participamos de um encontro repensando a identidade do professor de artes. E, na época, a secretária adjunta de educação era Isaura Amélia. E ela levou a gente lá para Natal, para a escola, para Barreira Roxa, e nós tivemos 2 semanas de formação, que foi a coisa mais linda do mundo.
E voltamos para as escolas. Depois voltamos para Natal e montamos o espetáculo A Princesa de Bambu-Luar, só com alunos da rede pública. E a ideia dela era de construir uma grande escola popular de arte. Ela potencializou para que o Estado pudesse dar condição e, a partir daí, quem tivesse sido formado, as escolas abastecidas com material, com perna de pau, com mil e uma coisa, pudesse dar isso de volta para a comunidade e a comunidade tomasse de conta desse material e pudesse construir novos grupos culturais. Ixi, eu tô aqui pensando, sabe? Infelizmente não foi feito. Por que que não foi feito? Olha, a gente. Porque às Eu tô aqui vezes... pensando. Eu se vou lhe pensar aqui, responder, eu tô Marcos com Vinícius. medo aqui, porque quando eu morrer não vai ter continuidade. Isso acontece nos grupos de teatro, Pronto. certo? Nos grupos de teatro, hoje todo mundo fez um alto ou um baixo, já é ator. Eu não chamo de ator, eu chamo de atouro. Obrigada, Tom. Então, E nem atriz, é atora. Por quê? Você tem que ter um período de maturação para as coisas. A base que você falou no começo, né? Você não tem. Alto da Liberdade é uma forma de você ganhar R$10. Porque ninguém pergunta a você quanto é seu preço. Diz, eu tenho isso. E o povo lá tem autoridade, hein? Ó, eu tenho isso aqui. Tudo bem. Você quer? Tá aí. Como a gente vive morrendo. E eu resolvi agora que eu posso viver de vender din-din. De cocada. Antigamente fazia isso nas ações sociais, não era? Certeza. Vender din-din, picolé. Eu posso fazer isso. Porque é falta de... aqueles 9 letrinhas. Respeito, meu bem. pois é, gente, vamos respeitar e vamos garantir políticas de continuidade, porque é para isso que nós estamos aqui. Na resistência, na reexistência, Pra na verdade, provocar, né? para provocar. Acima de tudo. Marquito, vamos dar um grito agora, já que a gente está chegando ao fim. Enfim, não deveria ser tão pouco tempo, mas é, né, gente? Vamos gritar e vamos perguntar. E quem precisa de cultura? Todo ser vivo precisa de cultura, porque cultura é alma, cultura é elemento que faz com que a gente pulse, com que a gente exista. Sem cultura ninguém existe, ninguém resiste, ninguém resiste a tudo isso que aí está. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos, todos, todas, todos precisam de cultura, porque ela está no nosso olhar, no aperto de mão, no abraço, na palavra que você faz com que não se cale, no silêncio que você faz, na luta que você, todos os dias, acima de tudo, compra para você mesmo, porque ser artista é você ser lutador, é você comprar uma briga por dia, por você e pelos outros, e pela arte que você defende. Então todos nós necessitamos, precisamos de cultura. Tom, Quem precisa de cultura. Você tá vivo? Se está, a cultura é o grito da sua alma. É o sentimento mais puro que existe no ser humano. Então vá lá, procure a sua. Veja como você vê a sua vida. Vê ao seu derredor. Como você cumpre o seu andar, seu respirar, o seu canto e o seu grito de luta. É a cultura que lhe fortalece. Então, quando for perguntar sobre quem precisa de cultura, é só respirar 3 vezes e olhar para dentro de si que você vai ver. que fala dos dois. Obrigada. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Em nome de toda a Cia Bagana de Teatro, foi um prazer ter esse diálogo aqui com vocês e ter esse registro que vai ficar pra gente rever e rever e ouvir esses nomes todos históricos de pessoas importantes aqui da cidade e voltar e buscar
e a partir desses nomes procurar saber quem é e tentar fortalecer. E tentar não, e ir atrás, porque a gente vai atrás, a gente faz zoada, a gente briga, a gente bate panela, a gente grita e a gente tá aqui pra isso, né? Obrigada a todos que acompanharam esse primeiro episódio. Toda semana vai ser lançado um episódio novo. Acompanhe, com temáticas muito importantes e com debates com pessoas que vão estar reforçando todo esse papel da cultura na nossa sociedade. Se inscrevam no canal da Cia Bagana de Teatro, curtam, compartilhem esse projeto, que ele é importante e ele precisa estar junto aqui nesse processo de construção, caminhada e resistência. Só para terminar. Termine. Cocada boa, cocada de coco. Se não tiver trocado, eu passo o troco. Cocada branca, cocada morena, cocada Maria, cocada com pimenta. Anda, Maria, que a vida não espera. Não precisa lavar os pés, coloque no tabuleiro na cabeça e anda, Maria. Não precisa de tanto penteado nem de passar batom. Vai pra rua e lembra do jargão. Cocada boa, cocada de coco. Se não tiver trocado, eu passo o troco. Cocada branca, cocada morena, cocada Maria, cocada com pimenta. Anda, Maria, para de roer as unhas, sua pele pitanga, seus lábios rosados, seu sorriso carnaúba. Anda, Maria, Maria da Cruz, Maria dos Milagres, Maria das Neves, Maria de Jesus. Anda, Maria, que a vida inverna, daqui a pouco ela passa e você não se governa. Cocada boa, cocada de coco. Se não tiver trocado, eu passo o troco. Somos todas Pois Marias. é. Vamos caminhar, Vamos vamos sim. andar. Vamos sim. Palmas. Tem uma coisa que me leva muito à vida. É um texto de João Marcelino, que diz assim: perdi a bússola da minha história. Páginas se espalham pelos caminhos sem que eu possa recolhê-las. Não sei no que me transformei. Quem sou eu? Eu sempre quis ser a outra, a inteligente, a desejada. Eu sou o que sou. I am what I am. Beijinho na língua. Esse foi o Gente, making off, né? Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, né? Explorando a cultura local. Assistam os próximos. Muito obrigada a vocês, nossos primeiros convidados a brilhantar aqui com força total esse nosso podcast. A Marcos Vinícius, nossa obrigada. A Tony Silva, foi muita emoção, Ótimo. muito choro. Obrigada, minha companheira aqui de trabalho, Yasmin Oliveira, a Aleph, que está aí, a toda Cia Bagana. Obrigada a vocês que estão aqui nos assistindo. E vamos tomar uma providência a partir desses gritos, essas falas tão potentes, tão emocionantes. Porque precisamos de cultura. Sempre. Tchau.